Amém? Quantos aqui vieram receber um direcionamento de Deus? Glória a Deus. Vou chamar aqui o William. William, o profeta de Nobres. O William está conosco aqui. Eu quero que você estenda suas mãos e ore comigo por ele. Amém? Pai, nós queremos te agradecer. Usa a vida do teu filho com poder e glória e autoridade sobre nós aqui, Jesus. Que haja uma transferência da sua vontade e do seu coração para o nosso, e que nós possamos compreender e entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Graças a Pai, gente. Vocês estão bem? Jesus é bom, né? Meu nome é William, como já foi falado, eu tenho 19 anos e eu moro em Nobres, vai fazer 3 anos. E eu morava aqui. Inclusive eu briguei muito com Jesus, se é que eu tenho esse direito, quando ele mandou a gente embora para lá. Mas, mesmo que a gente não entenda quando acontece, com o tempo o Senhor vai nos revelando o seu coração e Ele vai mostrando. Eu quero compartilhar algo com vocês que é simples, porém essencial. Abram a Bíblia de vocês em João 17. Glória a Deus. Vocês acharam? Versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meus irmãos, e aí, pastor Marcelo, tudo bem? Eu vou andar porque eu raciocino melhor, porque senão eu fico gaguejando. Deus criou a terra, criou o universo e tudo que nela existia, e plantou o jardim e colocou o homem, mas aconteceu aquilo que a gente sabe, que Adão caiu, e o homem foi destituído da glória de Deus, e não só ele, mas toda a sua descendência, até a gente. Só que na plenitude dos tempos, Deus manifestou o seu Filho Jesus, e Jesus ele veio como um sacrifício vivo ao Pai, morreu por nós, nos abriu um novo e vivo caminho para que nós tivéssemos acesso à presença que nós não tínhamos. Eram os sacerdotes que queimavam incenso e sacrifícios ao Senhor pelo pecado do povo. Nós não tínhamos o direto acesso ao Senhor. Só que em Cristo nós ganhamos esse acesso. Só que João, quando ele escreve sobre a vida eterna, ele fala algo mais profundo do que nós estamos acostumados a entender, porque muitos entendem a vida eterna como se você veio aqui na frente, você recebeu Jesus, amém, agora vou esperar Jesus voltar e eu ir para o céu e ser feliz para sempre com Ele. E não é isso. Na verdade, aqui é o início da eternidade. Você estava morto e você reviveu. Você nasceu de novo e você ganhou uma nova vida. E é necessário que a natureza de Cristo, que é o homem perfeito, se desenvolva em você. Só que como que isso acontece? No secreto. Quando você tem por único desejo uma só coisa, como nossos irmãos cantaram, como Davi recitou no Salmo 27. Deixa eu achar aqui, pra ser bem claro, porque vai que eu esqueça. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sabe, Jesus, Ele nos deu o mesmo nível de intimidade que Ele tinha com Deus. Porque nele nós temos acesso ao Pai. Ele não apenas morreu por nós para que nós deixássemos uma vida de pecado e vivêssemos uma vida santa, mas Ele também nos abriu o acesso para a intimidade. Tipo, enquanto Jesus estava aqui, Ele falou bem assim, os discípulos falaram um dia, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus falou,
quem vê a mim vê o Pai. E ele morreu. Aí, ele se colocou na brecha para que nós entrássemos e víssemos o Pai. Sabe? É muito interessante, eu acho às vezes engraçado. Quando algumas pessoas elas dizem que elas querem fluir no Senhor, em algo profundo. Tipo, não necessariamente você ser um ministro de louvor ou um pregador da palavra, mas você ser uma pessoa, sabe? Tipo, que tenha influência na igreja. Isso não é errado. Só que elas não procuram conhecer o dono da igreja. Elas não procuram conhecer a Cristo. Elas não procuram estar em profundidade com Deus. E tipo, isso anula a salvação dela? Não, de maneira nenhuma. Mas ela não vive aquilo que nós fomos posicionados a viver com Cristo. Sabe? Cara, eu passo acho que é um pouco de raiva. Eu sei muito bem o que Deus tem comigo. Isso é legal, mas só que é muito chato quando uma pessoa vê você lendo a sua Bíblia e ela acha que você propositalmente tem que ser um pastor ou um ministro de adoração, mas na verdade esse é o nosso dever. Nós precisamos conhecer a nossa fé, nós precisamos conhecer o nosso Deus, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Em Jeremias 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Sabe, o Senhor, Ele se colocou em um lugar onde Ele diz: quem quer me conhecer e me encontrar, me busque e você achará. Eu estou aqui para se revelar a você. Hebreus, o escritor de Hebreus, ele retrata muito bem: Cristo abriu um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar. E muitos de nós, eles não entram nesse caminho. E gente, isso é muito triste, porque nós temos pessoas vazias que não desenvolvem a sua salvação, não desenvolvem o seu relacionamento com Deus, e elas vivem procurando o propósito de vida. Tá tudo se alinhando. Eu fiquei até feliz com isso. Porque nós temos que viver um propósito de vida, sim. E eu tava pensando esses dias, e foi engraçado. Posso contar pra vocês? Ó, não se escandaliza, tá, gente? Eu tava indo comprar uma coca num negócio aqui, lá perto de casa, e eu tava pensando, cara, eu tenho um propósito de vida e eu preciso viver esse propósito de vida. Só que se eu não viver esse propósito de vida, qual que vai ser a minha vida? Eu faço uma faculdade, trabalho de segunda a segunda, não querendo, mas eu preciso trabalhar. E tipo, porque senão eu não vou conseguir sustentar um padrão de vida que a sociedade impõe, ou que eu tenho que sustentar meus filhos e minha esposa, mas tipo, eu vou ser infeliz. Então, entre viver com propósito e viver sem propósito, eu prefiro viver com propósito, mas entre viver sem propósito e morrer, eu prefiro morrer do que viver infeliz. Então é necessário que nós entremos profundo em Deus e entendamos a nossa intimidade nele, sabe? O Jorjão falou sobre nós sermos transformados à imagem e semelhança do Senhor. Isso só acontece em secreto. Isso só acontece quando nós nos posicionamos e dizemos: Senhor, venha e se revele a mim. Transforma-me, lance em chamas o meu coração, lance em chamas quem eu sou. Que nada permaneça, somente o Senhor em mim. Somente aquilo que é da sua boa, perfeita e agradável vontade. Salmo 24, versículo 3. O salmista ele pergunta: quem subirá ao monte santo do Senhor e quem permanecerá no seu santo lugar? Esse santo monte nós podemos chamar de um lugar secreto, mas para permanecer no lugar secreto você precisa se tornar um sacrifício vivo. E o grande problema é você se tornar um sacrifício vivo, porque se você quer se tornar um sacrifício vivo, a sua vida não é mais sua, é Cristo que governa, sabe? O sacrifício na lei, ele era primeiro imolado, e depois ele era lançado ao altar e lançado em chamas. Na graça, você vai em vida para o altar e queima. E isso para mim é glorioso, gente, sabe? Eu estava perdido nos meus delitos e pecados, estava indo para o inferno e agora eu estou indo para o céu. E o que eu quero? Conhecer a Deus, sabe? E vou contar uma história para vocês, pode? Dessa vez é bíblica. Existia um homem chamado Corá e ele
se rebelou contra a liderança que Deus colocou lá e se rebelou contra Deus. Aí Deus abriu a terra e engoliu ele e os seus súditos. Só que ficou vivo os filhos dele. E os filhos deles tiveram filhos e aí se prolongou uma descendência. E eles foram chamados os coatitas. Eles ficaram aliados à tribo de Levi e eles guardavam as portas do templo. E sabe, gente, esses caras, eles ficavam na porta do templo. Eles não entravam no pátio. Ó, aqui é a porta, aí é tudo de legal. Aí é o santo lugar e lá é o santíssimo. Tipo, aqui é só a porta. E eles ficavam aqui esperando as pessoas chegarem. Eles guardavam a porta do templo. Só que eles eram fascinados pelo Senhor. Gente, Salmo 84, vamos lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Isso é uma canção deles. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. Sabe, naquela época, Davi, quando ele escreveu a canção de uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei, ele poderia claramente ser interpretado de maneira que ele ficasse para sempre no templo, não saía para nada. Mas hoje nós precisamos entrar no secreto, porque nós somos o templo. Mas nós sermos o templo na teoria e sermos o templo na prática é uma coisa totalmente diferente. Então nós precisamos entrar no secreto e buscar ao Senhor. E essa é uma coisa, não é você vir na igreja todo dia de culto e chapar aqui e ficar, glória a Deus, eu amo Jesus, mas lá na sua casa você nem abre sua Bíblia, você nem ora ao Senhor. Sabe, gente, nós precisamos nos atentar para o relacionamento com Jesus. Nós não podemos ser uma igreja, nós não podemos ser pessoas que carregam o tema de cristãos, que significa pequenos cristos, sermos pessoas que nem conhecem o Senhor. Sabe, não é sobre, a sua salvação não é sobre você se tornar um grande pregador. Tá fazendo sentido? Tá bom, agora eu posso continuar. A sua salvação também não é sobre se tornar um grande pregador, por mais que isso seja legal. A sua salvação também não é sobre Deus te usar na área da medicina. Glória a Deus por isso. Talvez você tenha vocação e esse seja o propósito da sua vida. Só que o seu propósito de salvação, o seu chamado é se tornar semelhante a Jesus. Mas isso só acontece se você estiver diante do Senhor todos os dias, diante dele dizendo, Senhor, venha. Senhor, eu sou um ignorante, me faz ser manso. Senhor, eu sou desumilde, me faz ser humilde. Senhor, forma Cristo em mim. Senhor, fascina os meus olhos somente para o Senhor. Sabe, a Vivi, ela estava ministrando louvor e eu estava pensando em algo. E teve uma hora que ela cantou uma música que dizia, fascina os meus olhos, há de haver algo maior. E na hora eu pensei de uma montanha. E geralmente tem algumas montanhas que elas são cheias de ouro. E nessas montanhas tem as conhecidas minas. E nessas minas trabalham os caças-tesouros ou os mineiros. Não quem nasce em Minas, mas quem trabalha na mina. E esses caras, eles procuram, eles cavam, eles vão fundo. Eles vão até onde não dá mais. Tem uns deles que quando chega lá no fundo, o negócio desmorona, eles morrem. Mas eles estão à procura de um tesouro, que se eles acharem, aquilo vai custar milhões e milhões e milhões. E nós temos uma mina que é eterna. Sabe, eu me lembro que em 2016 eu pegava meu violão sabendo 4 notas. Hoje em dia eu só sei 8. Mas é alguma coisa. E eu ficava cantando, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E às vezes, tipo, dava vontade de parar e eu ficava, cara, ele não veio.
Mas sempre que eu pensava, Ele não veio. Ele fazia eu pensar nas montanhas cheias de ouro. E às vezes, tipo, o tesouro estava bem aqui, eu estava chegando bem aqui e eu parava. E muitos de nós não vivemos a plenitude do Evangelho, a plenitude do relacionamento com Deus, porque nós ignoramos os processos, nós desistimos. Mas nós não podemos desistir, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. E a boa obra é formar Cristo em você, mas você precisa estar no seu secreto com Jesus, todos os dias. E esses homens, eles estando somente nas portas, eles disseram uma coisa que é incrível: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Sabe? É engraçado que quando você entra lá, às vezes você não quer nem ir naquele tereré, porque lá é mais precioso. Não é pecado tomar tereré, tá, gente? Só que você precisa chegar num lugar de plenitude em que o amor pelo Senhor que você tem te consuma, em que o zelo dele te consume, que você seja apaixonado por quem ele é, apaixonado pelas Escrituras, apaixonado pelo caráter dele. Isso é a vida eterna. Conhecer a Deus e permanecer nele. Um dia Ele virá, Ele nos levará. E essa eternidade se consistirá somente nisso: conhecer o Senhor e contemplar Ele. E para quem já está nessa aventura, eu rogo aos irmãos que permaneçam, porque vale a pena. Ele é a recompensa de toda essa busca. Ele é a pérola de grande valor. E para quem não sabe o que fazer e quer isso, Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E o comecinho do 14 ele fala: serei achado em vós, diz o Senhor. Amém.